Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos continuidade ao terceiro bimestre e falaremos um pouco sobre os primeiros séculos da Idade Média. A Idade Média, né, que corresponde ao período que vem logo após a Idade Antiga, que tem seu início quando o Império Romano chega ao fim. Então, na unidade anterior, nós estudamos, né, algumas características do Império Romano, como a organização política, o modo de vida, a organização social e outros elementos que influenciam o mundo até hoje. E o Império manteve, né, sua unidade em parte porque contava com um grande exército responsável pelo monitoramento e pela defesa de suas fronteiras contra os invasores. Porém, com a consolidação do império e a chamada paz romana, muitos soldados deixaram de ter o que fazer. A eles, né, foram doados pedaços de terra para que tivessem onde morar e trabalhar. E foi justamente nesse período, pessoal, que o território passou, né, a ter contato com povos vindos de outras regiões, né, os povos bárbaros, certo? E por apresentarem características e costumes completamente diferentes dos gregos e romanos, foram chamados de bárbaros, como eu já falei anteriormente, né, os povos estrangeiros. E depois de séculos no poder, o Império Romano entrou em processo de crise, que culminou com sua divisão. E todo esse processo determinou o encerramento de um período histórico, né, a Antiguidade, e início de um novo, denominado Idade Média. Então, historicamente, não é possível determinar datas exatas, mas esse período, né, característico da Europa, durou cerca de 10 séculos, divididos em dois grandes períodos. A Alta Idade Média, que aconteceu dos séculos 5 ao 10, e a Baixa Idade Média, dos séculos 10 ao século 15, no qual veremos posteriormente. Pois antes de estudarmos um pouco sobre a Idade Média, veremos um pouco sobre a crise do Império Romano. Então, em meados do século II, após grandes conquistas territoriais e ter atingido seu período áureo, né, seu apogeu, tanto de tamanho quanto de prosperidade, o Império Romano viveu um período de estabilidade, pois dominava praticamente todos os territórios conhecidos e conseguiu impor a chamada paz romana, como já falamos anteriormente. E com a morte do imperador Marco Aurélio, em 180, o império entrou num longo período de crise, né, que se estendeu até sua divisão e resultou na desintegração da parte ocidental em 476. E, além disso, a decadência do Império Romano, né, iniciou nos séculos 2 e 3 e foi consequência também da crise escravista, tá, gente? Como vocês viram anteriormente, a base da economia do Império Romano era formada, né, por um sistema escravocrata, tá bom? Então, como o Império vivia um período de paz, sem guerras e novas conquistas, o número de escravos foi se reduzindo, o que, né, causou grande problema para a sociedade que tinha escravidão como a base do seu trabalho. E com a diminuição da mão de obra, houve redução da produtividade agrícola e de bens de consumo, o que resultou em escassez de produtos e no aumento do custo de vida. E muitas pessoas, né, deixaram as cidades e foram para o campo à procura de sustento e de segurança. Nesse caso aí, houve um êxodo urbano, certo? Além disso, pessoal, houve a diminuição na arrecadação de impostos, o que causou a falta de recursos para a manutenção do império. Houve também a crise política, né, que foi outro fator muito importante nesse processo. E como o cargo do imperador não era hereditário, várias conspirações formaram-se contra eles. E poucos terminavam seu mandato, né? A maioria era assassinado. Havia também disputas entre os chefes militares, o que enfraqueceu o império e provocou instabilidade política constante. E o exército romano, poderoso em virtude das conquistas territoriais, confabulava, né, para assumir o poder. Teve também a influência do cristianismo nesse processo de crise,
pois promoveu o enfraquecimento do imperador, já que os cristãos não aceitavam tratá-lo como uma divindade. Além disso, gente, essa religião fazia duras críticas às instituições romanas e à escravidão. E toda essa situação, né, foi agravada com a ação dos povos germânicos, principalmente a partir do século II, quando eles passaram a avançar sobre as fronteiras do Império Romano. Esses povos originalmente viviam na região norte da Europa e eram chamados de bárbaros, né, pelos romanos, por não apresentarem as mesmas práticas e cultura que eles, tá? Então aqui fala um pouquinho mais sobre o termo bárbaro. O termo bárbaros é nome utilizado pelos gregos e que significava apenas estrangeiro, foi usado pelos romanos para designar os povos que não partilhavam dos seus costumes, cultura e organização política. Os próprios gregos chamavam os romanos de bárbaros, pois também eram considerados estrangeiros. Tá, gente? Então, a relação do Império Romano com os povos germânicos nem sempre foi violenta, né? Muitas vezes, os romanos precisavam do poder militar dos germânicos para manter suas fronteiras e os germânicos precisavam de terras seguras no império para se estabelecerem, né? De modo que um povo cooperava com o outro. Havia essa troca de favores. Assim como acontecia com os povos germânicos, outros grupos bárbaros, como os francos, os vândalos e os visigodos, aliaram-se a Roma, tá? Então, agora veremos um pouquinho mais sobre esses povos, tá, gente? Então, os povos chamados bárbaros podem ser classificados em quatro grupos: os eslavos, que eram formados por russos, poloneses, croatas, bósnios, sérvios e tchecos; os tártaros mongóis, né, que eram formados por hunos, alanos, ávaros e turcos; os gauleses e os germânicos. E de maneira generalizada, né, e equivocada, os romanos chamavam de germânicos vários povos, como os francos, os vândalos, os ostrogodos, os ângulos e os saxões. E os povos germânicos viviam ao norte do rio Danúbio e a leste do rio Reno, as duas fronteiras naturais mais importantes do Império Romano na Europa. Então aqui tem um mapa no qual mostra a localização desses povos bárbaros, tá? Durante todo aí continente europeu, tá? E alguns povos germânicos eram seminômades, tá? Isso é importante de destacar, pois, ou seja, né, fixavam-se em diferentes regiões ao longo do ano, dedicando-se, desculpa, ao pastoreio, à coleta e à caça nas extensas fronteiras que cobriam o continente europeu. Outros povos, né, por sua vez, viviam em aldeias, nas quais criavam gado e praticavam a agricultura. Os solos que exploravam, no entanto, eram pouco férteis, fazendo com que, ao passar do tempo, eles se deslocassem, né, para outras regiões. Tá? Então, prevalecia entre os bárbaros germânicos um sistema comunitário. Bosques, matas e rios pertenciam a todos, e as terras para o cultivo, né, eram distribuídas entre os clãs, né, que eram as famílias que tinham relações de lealdade e proteção. E ao contrário dos romanos, os povos bárbaros não tinham noção de Estado, né, de governo ou de cidades. Né? Suas leis eram baseadas na tradição, ou seja, de forma oral, e não de forma escrita, certo? E moravam, né, em pequenas aldeias, em casas feitas com materiais encontrados na natureza, como madeira e pedras, e os telhados geralmente eram feitos de palha ou de peles de animais. E nas paredes, né, passavam barro para impedir a passagem do vento e da chuva. E eram povos guerreiros, né, o que garantia a eles a fama de serem violentos e cruéis. Apesar, né, de os romanos utilizarem os mesmos expedientes contra os povos que dominavam. E para o historiador romano, Tácito, né, ou melhor, o historiador romano Tácito ele deixou um importante registro sobre esses povos germânicos em sua obra Germânia, do ano de 85, certo? Então,
Ele aqui destaca um pouco sobre esses povos, dizendo que é sabido que os germanos não habitam em cidades cercadas, nem admitem a construção de casas umas próximas das outras, vivem divididos e separados, né, conforme lhes agrada a fonte, o prado e o bosque, e não edificam as aldeias como edificamos as nossas, pois os edifícios contíguos entre si circulam cada casa de certo espaço, né, ou por precaução contra incêndios ou para prevenir-se contra assaltos. E aqui ele fala um pouquinho mais, né, sobre esses povos. E além disso, podemos dizer que as roupas, né, dos povos germânicos também eram bastante simples em comparação dos costumes dos romanos. E eram feitas com peles de animais, unidas, né, em forma de saiotes e presas ao corpo por uma fivela ou um espinho. Eles praticamente aqui descrevem, né, como eram esses povos, né, como eles se vestiam e seus costumes. Então, os povos germânicos eles eram tal como os gregos e romanos, ou seja, acreditavam em vários deuses, e suas divindades representavam aspectos vinculados às forças da natureza. E esses povos, gente, eles costumavam, né, realizar sacrifícios de animais e até de humanos, normalmente prisioneiros de guerra, né, quando se encontravam diante de alguma situação crítica. Por exemplo, quando próximos a uma guerra, quando aconteciam problemas naturais ou quando eram acometidos por epidemias de doenças. Eles eram organizados em tribos, né? Os laços familiares eram a estrutura fundamental da sociedade germânica e a união de várias famílias formava os clãs, né, que davam origem às tribos. E em comunidade, eles trabalhavam na terra, protegiam e compartilhavam diferentes tarefas, né? E os homens eram preparados para a guerra e as mulheres, como sempre, assumiam as tarefas domésticas, né? Isso aí já são características que surgiram lá na antiguidade. Então, além disso, os povos germânicos eram governados pelo direito consuetudinário, ou seja, um conjunto de leis ou normas relativas aos costumes de um povo, né? Isto é, por seus usos e costumes, de modo que não havia leis escritas, como eu já falei anteriormente. E as decisões referentes à tribo eram realizadas na Assembleia de Guerreiros ou de homens livres, né, que podiam rejeitar ou aceitar as propostas feitas pelos reis e decidir pela participação ou não em uma guerra. E embora a monarquia não fosse hereditária, ou seja, não passasse de pai para filho, quando um rei morria, o novo soberano era escolhido entre seus parentes, desde que fosse considerado o mais adequado para exercer o cargo. Tá certo, gente? Então, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse assunto, né, e falaremos um pouco mais sobre o Império Romano e as invasões bárbaras, que foi uma das causas aí da crise do Império Romano, e daremos início, né, ao período aí chamado de Idade Média, que para alguns historiadores também é conhecido como Idade das Trevas. Bom, gente? Então, pessoal, é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.